Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez fazendo um vídeo sobre as instruções acerca da eleição pastoral que nós vamos ter no final de maio. No vídeo passado nós falamos sobre por que na Igreja Presbiteriana nós temos eleições diferente de outras denominações. Também tivemos a oportunidade de falar sobre a situação jurídica dos dois pastores que hoje estão na igreja. Os dois pastores, nenhum deles é o pastor eleito, né? Hoje nós temos o pastor Ítalo e o pastor Marcos como designados pelo presbitério para a nossa igreja. E é bom que se diga que isso é uma questão circunstancial, porque como a designação é do presbitério, nós poderíamos estar com qualquer outro pastor na igreja hoje, né? Qualquer um outro pastor que estivesse sem campo e o presbitério resolvesse designá-lo para a nossa igreja, ele estaria conosco durante esse ano de 2021. Calhou de ser os dois que estavam anteriormente, mas esses dois não têm um vínculo formal com a igreja hoje, certo? É por isso que nós estamos fazendo a eleição, e a eleição para apenas um pastor. No ano que vem, em 2022 e 2023, nós não teremos pastor auxiliar, teremos apenas o pastor eleito. Esse ano, o pastor Ítalo é o pastor efetivo da igreja, por designação do presbitério a pedido do conselho da igreja. E o pastor Marcos é o pastor auxiliar do pastor Ítalo, por designação do presbitério. Muito bem, então agora vamos tratar de três perguntas, né, sobre essa questão. Primeiro, quem é que pode fazer indicações? Quem é que pode fazer indicação para concorrer ao pastorado da IPN para os anos 2022 e 2023? Somente os membros comungantes. E quem são os membros comungantes? Então, membro comungante, de acordo com a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, é todo aquele que foi batizado na infância e fez profissão de fé na IPN. Então, os membros comungantes da IPN, no caso. É o que a gente vai tratar aqui. Segundo, aquele que foi recebido por carta de transferência de uma outra igreja presbiteriana, né? Também é membro comungante. Ou se ele foi recebido por carta de transferência de uma igreja genuinamente evangélica, com quem a Igreja Presbiteriana do Brasil tem relações eclesiásticas e reconhece como uma igreja genuinamente evangélica. Ou então, aquele que foi recebido por jurisdição ex officio de uma igreja presbiteriana. Por exemplo, uma pessoa vem de São Paulo, do Rio, de Fortaleza, de Belém, de algum canto, e vem para cá, começa a frequentar a igreja, ele, por alguma razão, não faz o pedido para que o conselho da igreja de Natal peça a sua carta de transferência à sua igreja de origem. Transcorrido um ano em que ele esteja frequentando a igreja, ele pode requerer junto ao conselho a sua jurisdição ex officio. Então, ele é recebido como membro comungante, né? Ou então, a última possibilidade de a pessoa ser membro da Igreja Presbiteriana de Natal, membro comungante, é se ele, sendo membro de uma igreja evangélica, essa igreja evangélica, por alguma razão, não dá carta de transferência, e então esse membro ele pede
ao conselho para se filiar à igreja. É o que se chama de jurisdição a pedido, né? Jurisdição a pedido. E normalmente na igreja presbiteriana nós fazemos uma profissão de fé com essas pessoas que vêm de outra denominação, porque muitas vezes há algumas diferenças doutrinárias, um ponto ou outro. Como nossa igreja é uma igreja reformada, então nós fazemos então essa profissão de fé, a profissão de fé reformada, né? Que todos vocês conhecem. A pessoa vai lá na frente, são feitas aquelas perguntas e etc. A segunda pergunta que nós vamos responder hoje é: há limite de idade para fazer indicações? Até por uma questão legal, já que o Código Civil estabelece que só são civilmente capazes os maiores de 18 anos, então só os membros maiores de 18 anos podem fazer indicações, certo? E isso nos leva à terceira pergunta: há limite de idade para votar no dia da eleição pastoral? Essa resposta está na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, segundo a qual a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil não faz nenhuma proibição a que membros comungantes, mesmo menores de 18 anos, votem. Então, todos aqueles que são membros da Igreja Presbiteriana de Natal, mesmo sendo menores de 18 anos, podem votar no dia da eleição. Ok? Então, essas foram as 3 perguntas que nós selecionamos para a instrução da igreja. Teremos mais alguns vídeos ainda nos aprofundando mais sobre essas questões da eleição. Que Deus abençoe a todos e que vocês possam refletir bem para fazer as suas indicações.